Olá, estamos começando o programa Renovação em Ação, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil em parceria com a Rede Século XXI. Aqui no programa Renovação em Ação, você fica sabendo de tudo aquilo que está acontecendo na RCC do Brasil, além de assuntos que serão tratados pelos coordenadores de ministérios, por pregadores nacionais, trazendo para você aquilo que é o de mais atual na Renovação Carismática Católica do Brasil. No programa de hoje, nós vamos ouvir falar sobre discípulos missionários de Jesus Cristo. Veja bem, não são discípulos e missionários de Jesus Cristo. Aliás, é uma categoria que vem lá do documento de Aparecida, que ficou bem claro. Nós somos todos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai nos ajudar e vai nos orientar durante este programa é o Fernando dos Santos Gomes, que é coordenador nacional do Ministério Jovem. A partir de uma experiência que tem vivido e de evangelização com a juventude e de chamar a juventude, inclusive, a assumir a missionariedade, de ser verdadeiro discípulo de Nosso Senhor, que significa estar sempre aprendendo, partindo para a missão, porém, sem nunca deixar essa categoria de estar na escola do mestre, aprende com o mestre, mas nunca sai dessa linha de aprendizado e deseja sempre comunicar aos outros a graça que experimentou com o nosso Senhor Jesus Cristo. É a alegria do encontro. Encontrou-se com o nosso Senhor, assumiu a vida de discípulo, então leva aos outros a experiência que viveu com o nosso Senhor. A partir de uma experiência pessoal, que o próprio Fernando vive com Jesus, a vivência de um missionário que prega por todo o Brasil, ele vai ajudar então a que entendamos essa categoria, ser discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo. A paz de Jesus, meus irmãos que nos encontram em casa, acompanhando nosso programa Renovação em Ação. Eu fui convidado para falar para vocês hoje sobre o tema Discípulos e Missionários de Jesus Cristo. Na verdade, esse tema fala muito ao coração do povo latino-americano, caribenho, porque foi o tema da última conferência dos bispos da América Latina e do Caribe, que é a famosa Conferência de Aparecida, que gerou o belíssimo documento, o documento de Aparecida, Discípulos e Missionários de Jesus Cristo. Fala muito ao nosso coração por quê? Não tem como pensar em duas realidades distintas, separadas. Por isso que Aparecida não disse discípulo e missionário. Todo discípulo é um missionário e todo missionário é um discípulo. O Papa Bento XVI, ele diz que o discípulo missionário são como as duas faces de uma mesma moeda. O discípulo é aquele que se encontrou com Jesus, que se fascinou pelo mestre, foi encantado pela palavra, pelo exemplo, pelo ensinamento do mestre. E esse fascínio é tão grande, tomou tão conta do coração do discípulo, que ele quer seguir, quer pisar as pegadas do mestre, quer estar com ele, porque se apaixonou por Cristo, se fascinou por Cristo. Só que veja bem, quando a gente recebe um grande presente, quando nós recebemos um grande dom na nossa vida, o que acontece conosco? A gente não quer guardar apenas para nós. Fica imaginando, por exemplo, um jovem que passou na faculdade que ele tanto sonhava. Um casal que há tempo esperava um filho, por exemplo, estava querendo um filho e de repente a mulher se encontra grávida e aquela notícia, ou seja, quer partilhar, quer compartilhar. Essa esposa vai chegar em casa pulando nos braços do marido, falando, nós vamos ter um filho. O jovem vai partilhar com os amigos, com a família. Nossa, eu vou cursar em tal faculdade. Ou seja, quando nós recebemos um presente, o que nós queremos? Que outras pessoas compartilhem com aquela alegria. Irmãos, se nós podemos estar felizes por um filho que nasce, uma faculdade, um sucesso, na carreira profissional, quanto mais nós estaremos felizes ou estamos felizes pelo fato de termos encontrado com Jesus. Então, os bispos em Aparecida vai dizer o seguinte, que a alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta. Ou seja, encontrar Jesus Cristo, irmãos, não pode ser algo que deve ser guardado apenas para nós. Esse encontro faz com que automaticamente eu compartilhe o dom do encontro com Cristo para a maior quantidade de pessoas possíveis, para a minha família, para o meu grupo de amigos e para aqueles que o Senhor me enviar. Por isso, discípulo missionário. O discípulo verdadeiramente apaixonado por Jesus, automaticamente ele compartilha com o outro o dom do encontro com Cristo. Ou seja, para que aquele outro também receba essa alegria, faça também a experiência do encontro. Ou seja,
esse discípulo, ele se tornou já um missionário. Ele se torna um missionário no exato momento que ele se tornou um discípulo. E por isso que a gente não fala nunca também somente missionário. Porque o missionário é aquele que está sempre na missão, sempre doando a vida para que outros encontrem com Jesus, a caridade, uma palavra amiga, a oração, o trabalho social. Ou seja, o missionário é aquele que está sempre se doando para que Cristo, né, seja encontrado, Cristo ame, Cristo abençoe. Mas veja bem, nunca a gente pode deixar aquela base, que é os pés do Mestre, estar com o Mestre, a vida de oração, o amor à palavra. Ou seja, o missionário sempre vai ter que buscar forças na onde para a sua missão? Aos pés do Mestre. Na verdade, é a vivência constante do discipulado que vai manter o coração do missionário ardente, vai manter o missionário sempre com o coração fervoroso, porque ele está sempre na base. Portanto, podemos resumir o seguinte: só vamos ter missionários ardorosos nós tivermos discípulos autênticos, discípulos fervorosos, discípulos que realmente se apaixonaram pelo Mestre. Discípulo que não quer evangelizar é aquele discípulo egoísta. Não se encontrou com Jesus verdadeiramente. O beato João Paulo II dizia que quem se encontrou com Cristo verdadeiramente tem a obrigação de anunciá-lo. Irmãos, encontrar com Jesus gera em nós um dever. Encontrar com Jesus é um dom, é uma graça, sim, mas encontrar com Jesus também implica uma tarefa, a tarefa de compartilhar com o maior número possível de pessoas o dom desse encontro. E não podemos dizer também, ou seja, se o discípulo é aquele que encontrou com Jesus e não compartilha, ele é egoísta, está fechado em si mesmo, porque pensa apenas numa religiosidade intimista, fechada em si. Isso é um extremo. Um outro extremo também é aquele que quer só se lançar ao apostolado, à missão, à evangelização, ao anúncio da boa nova, ao serviço dos pobres, mas esquece que sem Cristo não podemos fazer nada. Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Então perder a noção do primado da graça, do primado da intimidade com Jesus, irmãos, significa perder o foco. Significa entrar num ativismo tão grande em que você faz muitas atividades, mas elas não têm a fecundidade que elas poderiam ter se nós estivéssemos enxertados, realmente unidos na videira que é Cristo. Portanto, discípulos missionários. Isso é completo. Discípulo, missionário, essa comunhão entre missão e discipulado e missão, como eu gosto da expressão de Bento XVI, as duas faces de uma mesma e única moeda. Mas nós, na Renovação Carismática Católica, graças a Deus, temos uma missão particular, que é fazer essa missão, levar essa boa nova do encontro com Cristo a partir de uma experiência, que é a experiência de Pentecostes. Porque nós entendemos o seguinte, entendemos que não há missão sem Pentecostes, não há evangelização por Pentecostes. Nós entendemos na renovação que fazemos a experiência de Jesus na nossa vida através da infusão do Espírito. E é o próprio Espírito que nos empurra. Ou melhor, veja bem, aquele que nos empurra, que nos impulsiona para a missão. Assim aconteceu com os apóstolos. No cenáculo estavam todos eles fechados. De repente são surpreendidos pelo derramamento do Espírito Santo. O que acontece com eles? De medrosos, fechados, lá naquele grupinho que eles estavam, o que acontece? Eles saem para fora. Eles vão às multidões, vão de casa em casa, de cidade em cidade, país em país, compartilhando o dom do encontro com Cristo. Portanto, missão. Não existe missão sem Pentecostes. Não existe evangelização sem Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o grande protagonista da missão. É ele que nos impulsiona, irmãos. Portanto, o segredo da missão é o segredo da infusão do Espírito. Os autênticos missionários, eles passam pela sala do cenáculo. A sala do cenáculo é esse carimbo que nós recebemos para irmos para a missão com a força dos carismas, com a parresia, com a autoridade que vem do nome de Jesus. E veja bem, tudo isso nós estamos partilhando aqui, está no coração do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco veio aqui no Brasil e falou para os jovens, mas para toda a igreja do mundo, eu quero que a igreja saia às ruas, vá ao encontro das pessoas. Ele tem falado muito sobre a cultura do encontro. Irmãos, nós só podemos ter a capacidade de ir ao encontro das pessoas. Como nós vamos compartilhar o dom do encontro com Cristo? Se ainda temos medo,
se ainda estamos fechados na covardia, se temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, medo do que, se você aceita ou não vou ser aceito, as dificuldades, os obstáculos. Queridos irmãos e irmãs, só o Espírito Santo pode colocar fogo no nosso coração, palavra nos nossos lábios e profecia no nosso olhar, como bem dizia o Papa Paulo VI. Só o Espírito Santo pode descongelar de nós toda timidez, pode arrancar de nós, irmãos, toda covardia e dar a nós um espírito de parresia, de coragem, de atrevimento, para que nós não paremos em nenhuma dificuldade, em nenhuma provação, em nenhum problema aparente, porque nada disso é maior do que a nossa meta, deixar com que mais e mais pessoas tenham também a experiência fascinante com Jesus. Essa foi a experiência dos apóstolos, essa tem sido a experiência da renovação carismática, e essa experiência nós desejamos compartilhar com o maior número possível de católicos, de irmãos que estão espalhados no mundo todo, ou seja, fazer o encontro pessoal com Jesus, se tornar um missionário, mas enviado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Para sair das ruas, nós precisamos que o Espírito Santo nos incomode primeiro, nos arranque. Por isso que os bispos em Aparecida disseram, nós precisamos de uma vinda do Espírito, o que nos retire do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. E depois termina o documento de Aparecida dizendo assim, nós necessitamos de um novo Pentecostes, para ir ao encontro das famílias, dos jovens, das pessoas que estão afastadas, das periferias, e como disse o Papa Francisco, ir até as periferias existenciais. Cultura do encontro. Ir às periferias existenciais para levar o dom da fé, o dom do encontro com Cristo. Essa é a minha tarefa, essa é a tua tarefa, discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que o mundo tenha vida. Essa vida que o Espírito Santo é o Senhor, porque Ele é o Senhor da vida. Que Deus te abençoe, que todos nós possamos ajudar a igreja nesse estado permanente de missão, nesse grande mutirão evangelizador, para juntos também fazermos parte dessa grande missão continental que hoje pede a Conferência Aparecida. A juventude carismática tem assumido o posto na evangelização desse nosso Brasil. São diversos eventos, diversas iniciativas da juventude carismática através do Ministério Jovem da RCC, assumindo o posto de evangelizar com um renovado ardor missionário a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Se você conhece a renovação carismática e conhece a estrutura toda, você sabe muito bem disso. O Ministério Jovem tem se empenhado, a partir das moções da renovação carismática católica, que o Espírito Santo traz para o movimento, a partir dos ensinamentos da igreja, tem se empenhado em evangelizar a juventude, trazendo o evangelho de uma forma diferente. Você ouviu aí o Fernando Gomes falando dessa experiência de discipulado, de missionariedade e inclusive fazendo ficar claro para nós essa categoria de discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Fernando tem experimentado, junto com toda a juventude do Brasil, essa graça de levar Jesus para os irmãos. A juventude tem assumido um posto de sentinelas da manhã, entendendo qual é o seu lugar na vida da igreja, tendo um posto para guardar e anunciando Jesus ressuscitado para todos, numa linguagem jovem anunciando Jesus para os jovens. Se você quer conhecer um pouco mais de todo esse projeto, de toda essa estrutura de evangelização, eu tenho uma indicação para você, que é o livro Sentinelas da Manhã, um novo tempo para a juventude, que é de autoria do Fernando dos Santos Gomes. Ele nos ajuda a compreender o que é isso, o que é ser sentinela da manhã, a partir da Sagrada Escritura, a partir daquilo que o Papa João Paulo II disse para a juventude. Para você adquirir os nossos produtos, entre aí no nosso portal rccbrasil.org.br e para conhecer mais sobre a renovação carismática, siga-nos aí no Facebook, facebook.com/rccbrasil. Espero você no nosso próximo programa.